Bem, primeiramente, o fato de que, notoriamente, ao término da campanha, a chapa do Partido Destacado findou com 8 homens e 2 mulheres. Isso já era um demonstrativo de uma irregularidade que precisava, obviamente, ser investigada e, em comprovada a ilegalidade, que ela fosse punida. Ao passo que nós passamos a proceder o nosso trabalho para fins de regimentar provas e substanciar a AIGE que nós propomos, nós fomos encontrando outros indícios ainda mais fortes de que essa conduta fraudulenta efetivamente aconteceu. E munidos de todo esse cabedal de informações, fizemos o ajuizamento da ação e agora esperamos que a juíza eleitoral, todo o corpo técnico que vai observar os meandros da ação, que possam entender todo o enredo fático trazido e assim proclamar, na verdade, um resultado que seja exitoso naquilo que foi pugnado na AIS. Doutor Damírio, qual o principal argumento com relação à cota de gênero que é que vocês constataram? O que se constatou é que, desde o momento em que a candidata que sai para concorrer à vice-prefeita, ela faz a sua desistência e é substituída, essa alteração ela não se efetiva nos moldes exigidos pela lei. Dá para dizer que, a partir desse instante, se instalou uma situação errônea que não foi retificada em nenhum momento do microprocesso eleitoral. Esse foi o ponto de partida. Mas, para além dessa circunstância, outras questões elas foram sendo evidenciadas. Desistências que não foram substituídas, candidatas desistentes que não foram substituídas, candidaturas masculinas que foram desistentes, mas em número inferior ao que deveria ser exigido, e, sobretudo, a participação de candidaturas fictícias, que são aquelas candidaturas que apresentam o seu nome para registro apenas para ludibriar o judiciário, apenas para que o DRAP fosse reconhecido como legítimo no momento do seu julgamento. É tanto que, após o julgamento do DRAP, essas candidaturas tidas por fictícias, elas foram desistentes. A gente percebe que vocês reuniram um arcabouço muito grande de provas, né, para fundamentar a ação. Fica realmente claro e visível que houve vícios de origem dentro dessa constituição toda dessa chapa? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Os vícios que maculam a lisura do processo eleitoral, eles se evidenciam no caso dessa AIGE proposta pelo PDT. Não há dúvidas de que houve uma fraude, não restam dúvidas de que essa fraude comprometeu a limpidez do processo e não há dúvidas de que o resultado exigido pela jurisprudência, e obviamente com fulcro na lei, é que esse DRAP venha a ser cassado, que os votos sejam invalidados, seja feito o recálculo para fins de computação do efetivamente eleito, já que a eleição do candidato que galgou e logrou o êxito com essa fraude, ela não encontra respaldo no direito eleitoral. Doutor Damírio, com relação exatamente a isso, né, na ação fica evidente que vocês mostram que houve uma participação direta de um candidato na constituição de todas essas manobras que foram feitas. Como é que você destaca isso aí? Bem, essa percepção ela se faz evidenciada em 3 pontos especificamente. Não que esses 3 pontos sejam os únicos que evidenciam a robustez da ação, mas esses 3 pontos eles caracterizam com muito vigor a participação daquele que foi eleito pelo partido que está sendo discutido na ação. Que são, a primeira, 2 das candidaturas trazidas à tona para cumprir o percentual dos 30% exigidos pela lei, são candidaturas vinculadas à pessoa dele. Uma delas, prima da sua companheira, e a outra, uma apoiadora que, enquanto candidata, não trouxe qualquer tipo de publicidade a seu favor, mas tão logo desistiu,
exprimiu nas redes um apoio contundente ao candidato eleito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a notória participação do mesmo no que diz respeito à propositura de uma AIGE. Ele propôs uma AIGE em que o primeiro parágrafo da AIGE é dizendo que houve uma fraude. É a primeira letra da AIGE que ele mesmo manejou, dizendo que houve uma AIGE perpetrada pelo partido que legitimou a sua eleição. E eu vou até refazer, que ilegitimou a sua eleição, porque é uma eleição notadamente legítima. E em terceiro, esses recursos eles foram pagos em uma proporção assemelhada. Ou seja, ele teria recebido um valor, logrou êxito nas urnas recebendo uma quantidade massiva de votos, e essas candidaturas fictícias receberam um valor muito assemelhado e receberam uma quantidade irrisória de votação, para não falar daquelas que desistiram pelo meio do caminho. O que se percebe é que esta ação não se deve apenas a um fato, e assim a vários fatores que contribuíram para que nós estivéssemos justamente questionando a validade dessa eleição com relação ao vereador em questão. É como foi dito, a fartura argumentativa ela é gigantesca nessa ação. Uma ação que elucida questionamentos que foram feitos, até pela imprensa mesmo, nos momentos ulteriores à eleição, e também que penso que vão servir de elucidação para o próprio Poder Judiciário, para a própria juíza responsável por conduzir o processo. Penso que as provas elas estão muito bem evidenciadas, estão muito bem encartadas no processo. Ainda iremos produzir outras provas ao longo da discussão processual, mas como eu já disse anteriormente, não sobram dúvidas de que houve sim um comportamento fraudulento que influenciou amplamente no resultado das eleições, e isso, à luz do que já vem sendo debatido, mormente pela súmula 73 do TSE, deve resultar na cassação do DRAP, na invalidação dos votos, no recálculo, né, na possibilidade de não haver diplomação ou posse do eleito e, consequentemente, no refazimento da configuração dos eleitos para as vagas da Câmara. Essa certeza que o senhor tem, doutor Dalmiro, já é com base também em jurisprudências, em outras decisões de tribunais e também de outras instâncias que já foram justamente julgadas fatos semelhantes, mas o senhor diria que esse fato é ainda mais grave por ter outros elementos que justamente se acostam a não só a questão da cota de gênero? O fato é que nós já temos uma súmula extremamente recente, que nós não tínhamos em outras eleições, e isso dá uma segurança jurídica para aqueles que estão postulando, no caso em especial para o PDT, que é o partido investigante, dá o balizamento para que a ação seja proposta com a rigidez que foi. Não há por que não ter essa certeza se nós temos todo um informativo jurisprudencial que já se inclinava nesse sentido e que foi trazido com muita ênfase para este ano pela súmula, que nós já mencionamos, e agora, munidos dessa certeza da decisão como está posta, penso que outra senda não há, que não seja o resultado que nós já trouxemos nesse momento, ou seja, que esse DRAP ele seja considerado um DRAP irregular à luz da lei eleitoral, descumpridor das regras preconizadas na súmula e que vai caracterizar todo o refazimento da contagem dos votos, e penso eu que, com muita modéstia, haverá uma reconfiguração dos eleitos para a Câmara. Em toda a sua experiência, né, no campo do direito eleitoral, o senhor já tinha visto um caso tão grave como esse, no sentido que são várias questões numa só? O que mais me chama a atenção, Vicente, são dois pontos. Primeiro, as desistências recorrentes, elas foram acontecendo sistematicamente, e repito, algumas delas
sem que houvesse sequer substituição. É bom que se diga que existe uma decisão do TSE, da relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, que diz que candidaturas desistentes precisam ser repostas enquanto houver prazo para isso. Até o dia 16 de setembro, isso deveria ter acontecido. E o que nós temos, a realidade que nós temos é, em 16 de setembro, o partido destacado chega com 10 homens e 3 mulheres. Para ser correto, ele chega com 10 homens e 4 mulheres, sendo que uma delas, ela desiste no mesmo dia. Ela apresenta no dia 15 e desiste no dia 16. Um demonstrativo cabal de que a sua participação era apenas para dar um ar de lisura matemática ao draft do partido. E outro ponto é o fato de que isso foi confessado na AIGE proposta por um dos investigados. Ele maneja uma AIGE para apontar que houve sim a realização de candidaturas fraudulentas pelo partido que lhe deu legenda. Então, vou responder sua pergunta com muita objetividade. Eu nunca havia visto um caso tão lúcido, com tanto respaldo, para que seja julgado, digo até com muita brevidade, diante da robustez das provas.